Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos neste terceiro trimestre de 2017 estudando nas lições da CPAD com o tema A Razão da Nossa Fé. Assim cremos, assim vivemos. Se você deseja nos convidar para estarmos aí em sua igreja, basta entrar em contato conosco, o telefone está aí, 99 é o DDD e o telefone é 991520454. O nosso e-mail é henriquelhas@hotmail.com. Nós fazemos palestras para professores, superintendentes, obreiros, fazemos palestras sobre missões. Eu já fui missionário, pela graça de Deus nós abrimos 8 igrejas. Nós fazemos palestras sobre evangelismo, fazemos palestras sobre família, fazemos palestras para círculo de oração, para jovens e fazemos palestras sobre dons do Espírito Santo. Graças a Deus nós recebemos o dom de curas. Onde nós temos estado, Jesus tem curado aí pelo menos 100 pessoas toda semana. Então você nos convide, nós estaremos aí. Jesus está fazendo milagres, maravilhas, desaparecendo vários caroços. A última vez que estivemos agora em Anapuru, Pará, foram 11 caroços que desapareceram nos seios das irmãs. Deus fazendo maravilhas, cura muita gente de coluna, né? Bico papagaio, hernia de disco, aquele esporão no pé, muita gente curada de bursite, artrite, muita gente curada de dor de cabeça, dos olhos, dos ouvidos, muita gente curada mesmo. Deus tem feito muita coisa, Jesus tem estado presente realmente. Nós tivemos ali batismo do Espírito Santo, tivemos 23 pessoas que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Então Jesus está realmente fazendo maravilhas. Você nos convide e nós estaremos aí com você na sua igreja. Então hoje nós estaremos estudando aí a lição de número 6, que vai falar sobre o pecado. O título da lição é A Pecaminosidade Humana e a Sua Restauração a Deus. Então a lição ela fala sobre o pecado do homem e a restauração desse homem. Não fala da origem do pecado, porque nós sabemos que a origem realmente do pecado foi no céu, né? E foi através de Lúcifer, que se rebelou contra Deus e nessa rebelião levou consigo a terça parte dos anjos. Assim acreditamos, baseados aí na leitura em Isaías, né? E Ezequiel. Embora não tenha nenhum texto claro na Bíblia sobre isso, nós entendemos a partir daí. Então depois de Satanás, então, quando o homem é colocado na terra, ele vem para tentar esse homem, porque Satanás desejava ser a imagem e semelhança de Deus. Na verdade ele queria ser melhor do que Deus, subir acima do trono de Deus. E ele viu que o homem foi feito a imagem e semelhança de Deus, ele queria roubar do homem essa imagem e semelhança com Deus. E então ele vai ao ser humano e o faz pecar. A partir daí o pecado entra no mundo e todos aqueles que nascem descendentes de Adão e Eva já nascem com essa semente maligna do pecado que vai passando de pai para filho, de geração em geração. Só tem um jeito de ficar livre dessa semente maligna. É nascendo de novo. Então é preciso morrer e nascer de novo. Então morrer para o pecado é preciso arrependimento e é preciso fé. São duas coisas necessárias para ficar livre dessa semente maligna. Então se arrepender dos seus pecados e ter fé em Jesus Cristo. Ter fé que Jesus Cristo veio, levou os nossos pecados sobre ele, maldições, tudo que não prestava do homem, morreu por nós na cruz e ressuscitou. Conforme Romanos 10, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então as pessoas se arrependem, como está em Efésios, né, capítulo 2, olha aí, pela graça somos salvos por meio da fé.
Então tudo que era preciso fazer para sermos salvos, Jesus fez. Agora só precisamos acreditar nisso. E para acreditarmos nisso, nós precisamos do convencimento do Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo. Então, é um trabalho que o Espírito Santo faz a partir do momento que a pessoa quer se arrepender dos seus pecados. E ele então, pela fé, ele vai acreditar que Jesus Cristo morreu por ele e ressuscitou. Então essa pessoa é salva. Glória a Deus, aleluia. Aí então existe a restauração desse ser humano. Existe aí a regeneração desse ser humano. O textual está aí, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo 23, que diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então a Bíblia enfatiza que todos pecaram. Não existe nenhum ser humano que nasceu na terra, depois de Adão, que nunca pecou, a não ser Jesus Cristo. Então, todos pecaram. Destituídos estavam da glória de Deus, por quê? Porque não podiam ter contato com Deus. Eram considerados agora inimigos de Deus. O pecado afasta o homem de Deus. Cria uma barreira entre Deus e nós aqui na terra. Então, o pecado nos torna inimigos, nos separa de Deus. E existe um juízo de Deus preparado para esse pecado. Então Jesus levou o juízo sobre ele para poder abrir novamente essa comunicação com Deus, para nós podermos nos chegar a Deus. Então é preciso Jesus. Só se chega a Deus através de Jesus, o seu sacrifício feito na cruz do Calvário. A verdade prática diz assim: reconhecemos a pecaminosidade de todos os seres humanos, que os destituiu da glória de Deus, e que somente o arrependimento e a fé na obra expiatória e redentora de Jesus Cristo podem restaurá-los a Deus. Então aqui é uma parte do credo, nós continuamos aí lendo, pedindo aos irmãos, leiam o credo na igreja. Então aqui uma parte do credo, e você pode ver lá no credo, que fica aí na parte número 5. Então, no tópico 5 aí do cremos, né, da confissão de fé, diz aí, olha: cremos na pecaminosidade do homem, que o destituiu da glória de Deus, e que somente o arrependimento e a fé na obra expiatória e redentora de Jesus Cristo podem restaurá-lo a Deus. Romanos 3, 23 e Atos 3, 19. Nós já lemos Romanos 3, 23 e agora vamos ler Atos 3, 19. Diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Então sabemos que só podemos nos chegar a Deus, que já fizemos, né? Só através do arrependimento de pecado e crer, ter fé na obra expiatória de Jesus, na obra redentora que Jesus realizou. Então ele veio, nasceu na terra como homem, levou sobre ele os nossos pecados, maldições, tudo que não prestava, morreu por nós na cruz do Calvário e ressuscitou. Então é importante crer na morte de Jesus, mas também crer na sua ressurreição, como diz em Romanos 10, 9, se confessares com a tua boca ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. E devemos saber que a salvação é um dom de Deus. Olha aí, o salário do pecado é a morte. Nós merecemos. Você pecou, você merece um prêmio. A morte, morte física, morte espiritual, morte da alma. Aí abrange 3 mortes diferentes. A condenação a viver eternamente sem Deus, sem paz, sem salvação. Onde as pessoas vão ser lançadas, as pessoas que não se arrependerem e não tiverem fé no sacrifício de Jesus, vão ser lançadas no lago de fogo e enxofre no final de tudo. Para que possamos ser salvos, precisamos nos arrepender dos nossos pecados e aceitar Jesus como Senhor e Salvador. E essa salvação é exatamente a restauração desse ser humano. Adão foi colocado na terra como um homem perfeito, tinha comunhão com Deus.
nem sabia o que era pecado. Então, depois que ele peca, aí a raça humana inteira, que é descendente dele, já nasce com a semente do pecado e da primeira oportunidade que tem, já peca. Então tem desejo de pecar e peca. Para restaurar esse homem, somente com um novo nascimento, que quando a pessoa se arrepende e aceita Jesus como Senhor e Salvador, crê que Ele fez uma obra restauradora para nós, Ele levou sobre Ele aquilo que tinha contra nós. Então, nós fazendo isso, somos restaurados, somos regenerados, somos aí declarados justos, santos, somos ligados novamente a Deus pelo Espírito Santo que vem morar em nós. A leitura bíblica em classe desta lição é a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 5, do versículo 12 ao versículo 21, que fala para nós da entrada do pecado no mundo. Diz assim: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma ofensa só, na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque, como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então veja bem que o primeiro versículo, ele fala para nós que o pecado entrou no mundo por Adão, não é por Eva. Preste atenção, o apóstolo Paulo diz que Eva foi enganada, ela não recebeu uma ordem direta de Deus para não comer daquele fruto. Adão sim recebeu a ordem direta. Adão, ele não vigiou a sua esposa e Adão aceitou comer do fruto sabendo que era proibido comer. Veja bem, ele recebeu uma ordem direta de Deus. Então, ele deveria ter recusado quando Eva ofereceu. Então ele comeu deliberadamente. Ele pecou porque quis pecar. Porque quis realmente experimentar algo que Deus o havia proibido. Então ele deve ter sido convencido pela sua esposa, devido ao que a sua esposa ouviu de Satanás, que estava personificado na serpente. Se nós olharmos direitinho, provavelmente a serpente antes tinha como se locomover, mas depois de Gênesis 3, aí, nós vamos ver que o juízo de Deus veio sobre a serpente, porque ela foi instrumento de Satanás para causar no homem a desobediência, o pecado contra Deus. Como toda mulher foi atraída por Satanás, primeiro pelo seu olhar, olhe para o fruto, depois pelo desejo de experimentar, de comer, e depois pelo desejo de ser grande, de ser igual a Deus. Então aí, sempre o pecado, Satanás, como é que ele faz para a pessoa pecar? Ele vem com a concupiscência, então, dos olhos, depois da carne e depois a soberba da vida.
Então esses são aí os 3 passos para fazer o homem se afastar de Deus, para fazer o homem pecar. E é que ele usou com Eva e depois Eva. Ele sabendo que a mulher era atraída por essas coisas, então foi fácil ele derrubar a mulher. E depois a mulher então oferece ao seu marido, e Adão deveria ter recusado, mas ele aceitou e pecou. Então o pecado entrou através de Adão. Por um homem entrou o pecado no mundo, Adão. E como Adão é que é o responsável por toda a geração dos seres humanos na Terra, então todos vão nascer a partir de Adão, todos serão a imagem e semelhança de Adão. Então o que acontece? A semente maligna está em Adão. Todos os que nascem depois nascem com a semente maligna chamada pecado. Então a criança não sabe ainda o que é pecado, mas a partir do momento que ela souber, então ela vai praticar. Ela praticava antes sem saber, mas a partir do momento que ela sabe, ela continua praticando. E esse continuar praticando é pecado. E tem um juízo determinado sobre o pecado. É como você ir ao médico e dizer, você está com problema de coração, o médico pergunta, tem alguém na sua família com problema de coração? Porque ele sabe que você herda da sua família. É como você pegar um ninho de galinha e colocar um ovo de águia. Quando nascer, a águiazinha vai andar junto com os pintinhos pelo terreiro, mas um dia ela bate asa e voa, porque a semente que está nela é a semente de águia e não de galinha. Não nasceu para andar, ela nasceu para voar. Assim também o ser humano. A semente do pecado está lá dentro. Na primeira oportunidade que tiver, vai pecar. Então a morte espiritual foi dada a todos os homens. Quando já nasce com essa morte espiritual, que é essa semente maligna que está lá dentro. E enquanto não tiver consciência do pecado, tudo bem, mas a partir do momento que tiver, então a idade aí de consciência do pecado varia muito de criança para criança, do meio em que ele vive, depende de muitas coisas. A partir do momento que ele tiver consciência do que é certo e que é errado, então a partir daí ele receberá a condenação. Os que pecaram antes da lei, então eles foram condenados por quê? Porque não foram justificados pela fé em Deus. Então a justificação era através do quê? De crer em Deus, de obedecer a Deus, de escolher uma linhagem. Haviam 2 linhagens, né? Havia uma linhagem maligna e havia uma linhagem boa. Então os descendentes de Sem eram a linhagem boa. Os descendentes de Caim eram a linhagem maligna. E os homens puderam escolher entre um e outro. Então a condenação veio sobre todos, mesmo não havendo lei, porque eles poderiam escolher ser bons ou ser maus. A partir da lei, a lei veio para condenar o homem, mostrar claramente que ele estava em pecado, que ele estava confrontando Deus, desobedecendo a Deus. E ao fazer isso, ele precisava se arrepender desse pecado, precisava se chegar a Deus. Foi criado aí um sistema de sacrifícios para que esse homem fosse oferecer sacrifícios para que fosse perdoado. Mas nada conseguiu recuperar o ser humano. Então Deus envia o seu próprio Filho para oferecer um sacrifício único, perfeito, de uma vez por todas, para que todos que aceitassem isso, crescem nisso, fossem salvos. Então existe aí um dom, né? Existe um salário, o salário do pecado é a morte. Veja bem, é um pagamento, a pessoa merece, pecou, merece um pagamento. Que pagamento? A morte, morte espiritual, morte física, morte da alma, afastamento completo de Deus. Então o destino dele agora, lago de fogo e enxofre. Então o salário do pecado é claro. Mas o dom gratuito, o dom é uma coisa que você recebe sem merecimento algum. Então o dom de Deus gratuito, você consegue apenas se arrependendo e tendo fé no sacrifício de Jesus. Não precisa pagar nada. Então o dom, o presente de Deus, presente sem merecimento algum, que Deus nos dá.
é a vida eterna através de Jesus Cristo. A vida eterna aqui para morar com Deus eternamente depois do fim da terra, dessa terra, do fim de todas as coisas, né? Depois do juízo final, onde os pecadores serão lançados no lago de fogo e enxofre, junto com Satanás, e aqueles que aceitaram o sacrifício de Jesus Cristo, creram, e então eles vão morar com Deus para sempre. Então, assim como o juízo de Deus veio sobre Adão, que pecou, e toda a descendência de Adão, então por um homem só trouxe o juízo a todos, assim também por um homem só Deus trouxe a restauração, a salvação, através do segundo Adão, que é Jesus Cristo. Então, um pecou, um transgrediu uma norma de Deus, um só condenou toda a raça humana à morte, morte espiritual, à morte física. O homem era para nascer na terra e viver eternamente na terra, em perfeição. Mas o pecado que entrou através de Adão gerou a morte a todos os homens. Então, um só também trouxe a solução, a restauração, a regeneração desse homem, a salvação desse homem, Jesus Cristo. Então, por um ato pecaminoso, toda a raça humana foi condenada, mas também por um ato de justiça, a morte de Jesus na cruz do Calvário trouxe para nós a redenção, a salvação a todos os homens. Só precisam se arrepender e crer nisso para serem salvos. Então a lei veio para condenar, mostrar o pecado. Ela piorou mais ainda a situação do homem, porque mostrou, revelou que o homem é pecador, que o homem merece o juízo. Mas veio então a graça através de Jesus Cristo. A graça, o que é a graça? A graça é Jesus Cristo morrendo por nós na cruz do Calvário e ressuscitando. Olha só, ele levou os nossos pecados sobre ele, morreu a nossa morte, morreu em nosso lugar. Depois ressuscitou, venceu a morte, venceu Satanás, venceu o inferno, venceu todo o mal. Então, olha só, um ato de Adão condenou todos, um ato de Jesus Cristo salvou a todos. Agora, a Bíblia diz que Deus quer que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Então é preciso passar por Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em Atos, está dizendo, em Atos dos Apóstolos está dizendo, não há outro nome dado entre os homens pelo qual possamos ser salvos, só através de Jesus Cristo. Então é preciso que o homem aceite o sacrifício que Jesus fez no lugar dele. Então é preciso arrependimento de pecado e fé para acreditar. E essa fé é dada já por Deus, é dom de Deus. Basta a pessoa abrir o coração para Deus. Tudo que era preciso fazer para ser salvo, Deus já fez. Jesus já executou o plano de Deus, o plano da redenção, morrendo na cruz por nós. E o Espírito Santo convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo, desde que eles desejem ser convencidos, que eles desejem a salvação. Na lição de hoje teremos as seguintes partes, os seguintes tópicos. Primeira parte, definindo os termos. Tópico 1, pecado. Tópico 2, os termos hebraicos aon e pessá. Tópico 3, o que é pecado? Na parte 2 temos aí origem do pecado. Tópico 1, o pecado no céu. Tópico 2, o pecado no Éden. Tópico 3, a universalidade do pecado. Na parte 3 nós temos aí a solução para o pecado. Tópico 1, nem tudo está perdido. Tópico 2, a provisão de Deus. Vamos então à introdução, que diz: a doutrina do pecado é conhecida nos tratados de teologia como amartiologia, da palavra grega amartia. O estudo se reveste de suma importância porque se trata do problema básico de todos os seres humanos. Todos os conflitos no mundo e as confusões existentes na humanidade são manifestações do pecado. Ninguém pode se livrar dele, mas o Senhor Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores da condenação eterna. O enfoque da presente lição é definir e explicar o pecado, bem como apresentar o meio divino para a solução humana. Então, dentro da teologia, a martiologia é aí
a matéria que fala sobre o pecado. Então vai falar da origem do pecado, o que o pecado causou no ser humano, em toda a raça humana. Então vai narrar aí a história do pecado, desde a sua entrada no mundo até a sua condenação eterna. Então é uma matéria dentro da teologia, a martiologia. E aí nós vamos, nesta lição, estudar sobre o pecado, mas também vamos ver a solução para o pecado. Toda pregação, onde tiver pessoas que não são salvas ainda, deve haver esta explicação. O que é o pecado, o que ele causa, e sempre apresentar a solução para esse pecado. Então a solução é Jesus Cristo. Para ficar livre do pecado só tem um jeito. É se arrepender dos pecados e aceitar o sacrifício que Jesus Cristo fez em nosso lugar, levando os nossos pecados sobre ele. Também deve ser pregado que Jesus não só morreu, mas ele ressuscitou. Porque de acordo com Romanos 10, e 1 Coríntios 15, é necessário que a pessoa saiba que Jesus morreu, mas que também ressuscitou. Essa ressurreição mostra o poder de Deus sobre o pecado, sobre Satanás, sobre todo o mal, mostrando que Deus o ressuscitou, comprovando que ele venceu realmente o pecado. Vamos então na parte 1, definindo os termos. Tópico 1, pecado. Tópico 2, os termos hebraicos Aon e Peshá. Tópico 3, o que é pecado. Tópico 1 então, pecado. Há uma lista extensa de palavras na Bíblia para designar o pecado. Erro, iniquidade, transgressão, maldade, impiedade, engano, sedução, rebelião, violência, perversão, orgulho, malícia, concupiscência, prostituição, injustiça, etc., além dos verbos e adjetivos cognatos. Muitos desses termos e outros similares estão na sombria lista apresentada pelo apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 1, versículos 29 a 32, também em Gálatas 5, 19 a 21. Mas há um termo genérico para designar o pecado com todos os seus detalhes, que é a palavra atate, ou chatate, como está escrito. E seu equivalente verbal, chatá, pronuncia-se aí atá, com H aspirado, que literalmente significa errar o alvo. Juízes 20, 16. O substantivo derivado desse termo aparece pela primeira vez no relato do assassinato de Abel por seu irmão Caim. E, se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. Gênesis 4:7. O seu equivalente grego na Septuaginta e no Novo Testamento é amartia. Essa palavra na Septuaginta traduz 24 termos hebraicos no Antigo Testamento referentes ao pecado. Então nós vamos ver aí no Antigo Testamento pelo menos 8 nomes dados aos pecados aí principais, Hatat aí, que é esse vocábulo que aparece 522 vezes nas páginas veterotestamentárias. Seu termo correlato no Novo Testamento é amartia, que sugere a ideia então de errar o alvo ou desviar-se do rumo, como o argueiro antigo que atirava suas flechas e errava o alvo. Porém, o termo também sugere alguém que erra o alvo propositadamente, ou seja, que atinge outro alvo intencionalmente. Pois a palavra pensar, que nós vamos ver aí no próximo tópico, o sentido tradicional dessa palavra é transgredir, rebelar, revoltar-se. Temos a palavra raá, outra palavra hebraica que tem seu equivalente no grego, como cacos ou poneros, traz a ideia básica de romper e quebrar, aquele que causa dano, dor ou tristeza. Depois nós temos aí a palavra rama, que quer dizer enganar, da ideia de prender uma armadilha, um laço. Implica, portanto, um tipo de pecado em forma de cilada para outrem cair. Então é uma forma de enganar, de agir traiçoeiramente. Pois a palavra pata aí é o termo que dá a ideia de seduzir, o sentido literal da palavra é ser aberto ou abrir espaço para o pecado ter livre curso. Não é de Adão e Eva se deixaram seduzir pelo engano do pecado e pelo pai do pecado, Satanás, personificado na serpente. Outra palavra shagat, o sentido aqui é errar ou extraviar-se como ovelha ou um bêbado, é um tipo de erro pelo qual o transgressor torna-se responsável ante a lei divina, que condena então o seu erro, o pecado. A palavra raça, essa palavra aparece especialmente nos Salmos com a ideia de impiedade ou perversidade, o sentido metafórico é o pecado em oposição à justiça. Temos a palavra ta'a,
Esse vocábulo se refere ao ato de extravio deliberado. Não se trata de algo acidental, e sim algo que uma pessoa comete sem perceber o fruto negativo gerado pelos seus atos pecaminosos. Tem a palavra on, que nós vamos ver também, iniquidade, proveniente da ideia de ser torto ou pervertido, que nós vamos ver no próximo tópico. No Novo Testamento, no grego, a palavra pecado também tem vários sentidos. Vamos ver aí, amartia, já citada em correlação com ratá, seu sentido é errar o alvo, perder o rumo, fracassar. Indica que o primeiro homem, no princípio, perdeu o rumo da sua vida e fracassou em não atingir o padrão divino estabelecido para a sua vida. Os escritores usaram o termo amartia para designar o pecado. A palavra kakia, no grego, relaciona-se com perversidade ou depravação, como algo oposto à virtude. Depois tem adikia, denota injustiça, falta de integridade, como alguém que abandona o caminho original. Depois tem anomia ou anomos, denotam ilegalidade. Tais palavras são traduzidas frequentemente como iniquidade ou transgressão. A palavra apistia deriva de pistes, crer, confiar, significa infidelidade, falta de fé, ou algum tipo de resistência ou vergonha. A palavra azebeia, usada por Paulo nas epístolas com o sentido de impiedade. Acelgeia denota relaxamento, licenciosidade ou mesmo sensualidade. Depois tem a epitiquimia, significa desejo. Porém, o contexto da palavra encontrada no Novo Testamento que pode indicar o caráter moral do desejo, se é bom ou mal. É uma concupiscência, uma paixão impura. Parabases, aparece nas páginas neotestamentárias umas 8 vezes. O significado primário do termo é transgressão, que dá a ideia de alguém que não respeita as leis, passando dos limites estabelecidos. Então tem o sentido de desvio, violação, transgressão. E ainda tem a palavra paraptoma, deriva de parapito, e significa decair ao lado de, perder o caminho, fracassar, lapso moral, ofensa de uma pessoa que é responsável. E ainda a palavra planal, que tem um sentido subjetivo de pecado, que se refere àquele que se desgarra culposamente. A palavra desgarrar relaciona-se com a ovelha que foge do aprisco. Também significa levar por meio do engano outras pessoas ao mau caminho. Então, tudo isso aí é a definição de alguns termos, que tem na Bíblia, que é pecado. Então são vários nomes que indicam os vários tipos de pecados. Então o pecado é a semente. Agora a semente gera frutos. Então são vários pecados. A semente é o pecado que veio de Adão. Então quando a pessoa vai pecar, existem vários tipos de pecados. Por isso essas várias palavras diferentes para o pecado, porque existem vários tipos de pecados. Então, para entendermos, o pecado é uma árvore que produz vários tipos de frutos, que são os pecados. Quando a pessoa nasce de novo, aceita Jesus como Senhor e Salvador, através do arrependimento e da fé em Jesus Cristo, no seu sacrifício, então essa árvore do pecado é cortada. Tópico 2, então, os termos hebraicos aon e pessá. Há na Bíblia um repertório amplo que revela o pecado nos seus vários aspectos, mas este espaço não nos permite uma apresentação exaustiva. O termo hebraico aon, iniquidade, perversão, vem de uma raiz que significa entortar, torcer, dá a ideia de perverter a lei de Deus. Esta palavra aparece traduzida em nossas versões como injustiça, Gênesis 15:16, maldade, Êxodo 25, iniquidade, Levítico 26:40. Então já o verbo yavá, a mesma raiz, descreve a natureza do coração da pessoa não regenerada, como está em Jó 15:5. Isso revela a vida torta do pecador. O outro termo de importância na martiologia do Antigo Testamento é o verbo passar, transgredir, ou o substantivo pessar, transgressão, delito, Gênesis 31:36, 50:17. O ser humano forçou e foi além dos limites que Deus estabeleceu. E isso faz toda a humanidade, homens e mulheres, errar o alvo da vida. A palavra pessar, e o sentido tradicional dessa palavra é transgredir, rebelar, revoltar-se. Porém, uma variante forte para defini-la implica o ato de invadir, de ir além. Aponta para alguém que foi além dos limites estabelecidos. Aí, Gênesis 31:36, 1 de Reis 12:19, 2 de Reis 3:5, 1 de Samuel 5, Isaías 1:2 e Amós 4:4. Então a palavra on é torcer e a palavra pessar é transgredir. Tópico 3, o que é pecado?
Sabemos que a Bíblia não é um livro de definição, mas de descrição. Ela revela a verdade em forma popular de vida e fato, como bem afirmou um historiador da igreja, Philip Shaw. As Escrituras declaram que o pecado é a transgressão da lei, 1 de João 3:4, e que toda iniquidade é pecado. Essa declaração é geralmente conhecida como pecado de comissão, isto é, quando praticamos aquilo que não deveríamos fazer, Mateus 15:3 e Romanos 5:14. Mas a palavra de Deus nos ensina ainda que aquele pois que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado, Tiago 4:17. Esse pecado é chamado de omissão, pois consiste em nossa falta de ação naquilo que deveríamos fazer, João 9:41. Então tem o pecado de comissão e tem o pecado de omissão. Comissão é quando você sabe que é errado, que é pecado e comete. E a omissão é quando você sabe fazer o bem e não faz. Então são dois tipos aí. Comissão e omissão. Olha, John Wesley, o pai do metodismo, definiu o pecado como uma transgressão voluntária de uma lei conhecida. O termo pecado nas Escrituras é a falta de conformidade com a lei, uma transgressão da lei. Fazer algo proibido, deixar de fazer aquilo que é requerido. O Strong, eminente professor de teologia dos Estados Unidos, escreveu sobre a doutrina do pecado em sua teologia sistemática de 1886 que pecado é a falta de conformidade com a lei moral de Deus, quer em ato, disposição ou estado. Conner, em Doutrina Cristiana, ao falar da natureza do pecado, escreveu: definimos o pecado como uma rebelião contra a vontade de Deus. O pecado como algo voluntário implica conhecimento. Se o homem peca voluntariamente, então seu pecado é contra a luz. Paulo esclareceu que todo ser humano tem um certo grau de conhecimento da lei moral de Deus e por isso não há um justo nenhum sequer. Charles Rouge escreveu que o pecado é a falta de conformidade com a lei de Deus e inclui culpa e contaminação. Outras definições do pecado é um ato livre e voluntário do ser humano, tendo em vista que ele é um ser moral e por isso capaz de perceber o certo e o errado. O homem é um agente moral, livre para decidir o que fazer de sua vida, o qual deve seriamente considerar, Eclesiastes 11:9. O pecado é um tipo de mal, nem todo mal é pecado. Existem males físicos resultantes da entrada do pecado no mundo. Na esfera física, temos um tipo de mal manifesto nas doenças e enfermidades. Entretanto, na esfera ética, o mal tem sentido moral. Nessa esfera moral, atua o pecado. Os vários termos hebraicos e gregos das línguas originais da Bíblia, quando falam do pecado, apontam para o sentido ético, porque falam da prática do pecado, ou seja, dos atos pecaminosos. O pecado é de fato uma ativa oposição a Deus, uma transgressão das suas leis, que o homem, por escolha própria, livre, resolveu cometer, conforme relata a Bíblia. Louis Berkhoff ensina que o pecado tem caráter absoluto. Sem dúvida, seu conceito está correto e é bíblico. O pecado não implica em um grau menor de bondade, mas algo negativo e absoluto. Então, o Novo Testamento descreve o pecado como errar o alvo, dívida, desordem, desobediência, transgressão, queda, derrota, impiedade, erro. Então, nós vimos aí várias definições para pecado. Na parte 2 nós temos aí origem do pecado. Tópico 1, o pecado no céu. Tópico 2, o pecado no Éden. Tópico 3, a universalidade do pecado. Tópico 1, então, o pecado no céu. Foi lá que tudo começou. O pecado já havia sido introduzido no universo quando Adão e Eva foram criados. Antes de acontecer na terra, o pecado se originou no céu pelo mau uso do livre-arbítrio. Jesus disse que o diabo peca desde o princípio. João 8:44. O querubim ungido foi criado perfeito em sabedoria e formosura. Tinha o selo da perfeição. Ezequiel 28:12-15. Mas se rebelou contra Deus, como está em Isaías 14:12-14. Foi o orgulho e a soberba que fizeram esse querubim se transformar em Satanás. 1 Timóteo 3:6. Ele foi expulso do céu com os anjos que o acompanharam em sua rebelião. 2ª Epístola de Pedro 2:4. Judas 6, Apocalipse 12, de 7-9. Então nós vamos ver que antes de Deus criar o ser humano, Satanás já quis ser igual a Deus, quis subir até acima do trono de Deus, como nós deduzimos de algumas leituras na Bíblia, em Isaías e Ezequiel. Não está claro na Bíblia dizendo como é que foi isso, como é que aconteceu, mas nós entendemos a partir do que Jesus falou sobre Satanás, sobre o que tem na Bíblia sobre Satanás, e a partir então
desses versículos encontrados em Isaías e Ezequiel. Então acreditamos que a primeira manifestação foi na esfera angelical. Os teólogos divergem quanto ao fato de que a primeira manifestação do pecado tenha começado no céu. Sendo Deus o Criador de todas as coisas, não podemos atribuir a Ele a autoria do pecado. Toda a Bíblia rejeita essa ideia quando diz longe de Deus a impiedade e do Todo-Poderoso a perversidade. Em outra passagem está escrito que não há injustiça nele. Tiago, no Novo Testamento, diz que o seu não pode ser tentado pelo mal. Por isso, é blasfêmia considerar Deus como autor do pecado. Ora, duas passagens bíblicas que melhor ilustram a origem do pecado no céu são metafóricas. Isaías 14, 12 a 20 e Ezequiel 28, de 12 a 19. Daí a dificuldade na compreensão desses textos pelos intérpretes. Do ponto de vista pentecostal, esses textos falam do pecado iniciado entre os anjos e pelo principal deles, Lúcifer. Ora então, Isaías 14, de 12 a 20 diz assim: Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, serei semelhante ao Altíssimo, e contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão, considerar-te-ão e dirão: É este o homem que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos, que punha o mundo como deserto e assolava as suas cidades? E Ezequiel 28, de 12 a 19 diz assim: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: Assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estiveste no Éden, jardim de Deus. De toda pedra preciosa era a tua cobertura, sardônica, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros, no dia em que foste criado foram preparados. Tu eras o querubim ungido para cobrir e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio encheram o teu interior de violência e pecaste. Por isso te lancei profanado do monte de Deus e te fiz perecer, ó querubim cobridor, no meio das pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei. Diante dos reis te pus para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te tornei cinza sobre a terra, aos olhos de todos que te veem. Todos que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Um grande espanto te tornaste e nunca mais subsistirá. E veja que Satanás também é identificado por Jesus como aquele que entrou na terra por outra porta, que não foi o nascimento físico através de uma mulher. Está lá em João 10, né? Diz assim: olha, na verdade, eu digo que é aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte é ladrão e salteador. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. E Jesus diz: eu vim para que tenham vida e a tenham abundância. Veja aí João 8,44, Jesus fala acerca do diabo, dizendo que ele é homicida desde o princípio. 1 João 3,8 diz, o apóstolo João aí diz que o diabo peca desde o princípio. Então, pelo que podemos deduzir, então Satanás é expulso do céu, até essa parte dos anjos vem com ele. Então, Satanás antes era Lúcifer, agora é Satanás, tornou-se inimigo de Deus. Os anjos eram anjos, agora se tornam demônios. Então eles são expulsos e vêm para a terra. E Deus cria Adão e Eva, e Satanás então vem e engana Eva. Adão então vem e transgride a norma de Deus, desobedece a Deus, peca. E a partir daí, nós temos o homem pecador, com a semente do pecado, gerando morte espiritual em todos os homens, gerando também morte física e morte da alma, separação de Deus. E Satanás continua na terra, é espírito, né? E ele continua então inspirando os homens, né? A Bíblia chama os homens agora de filhos da ira, conduzidos, orientados por Satanás,
e seus demônios. Onde houver aí coisa ruim, toda coisa ruim, é inspiração maligna. Deus não inspira ninguém para fazer o mal, para fazer qualquer coisa ruim. Então o pecado, quem instituiu, quem inventou, quem criou o pecado foi Satanás, não foi Deus. A morte, as doenças, as enfermidades, tudo de ruim que tem no mundo é porque o pecado entrou no mundo e o responsável é Satanás, não é Deus. Todo o sofrimento do ser humano foi causado exatamente por causa do pecado. Deus só quer o bem das pessoas. Se você olhar para Jesus, Jesus andava pregando e não ficava ninguém perto dele doente, nem morto. Ele ressuscitava os mortos, curava os enfermos, os doentes, libertava os cativos. Deus só quer o bem. Deus não quer o mal de ninguém. Deus não quer ver ninguém doente, ninguém sofrendo, nada disso. Deus só quer o nosso bem. Vamos aí, tópico 2, o pecado no Éden. Adão tinha permissão de Deus para comer de todas as árvores do jardim, exceto a árvore da ciência do bem e do mal. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 2, 16b e 17. A advertência foi clara. Quando o casal comeu do fruto proibido, eles perceberam que estavam nus e procuraram se esconder da presença de Deus. Gênesis 3, 7 e 8. Era a ruptura imediata da comunhão com Deus, a morte espiritual. O próprio Deus anunciou a vinda do Redentor, Gênesis 3,15, e em seguida pronunciou a sentença do casal, Gênesis 3, 16 e 19, e a sua posteridade. Foi por causa dessa desobediência que o pecado entrou no mundo, e com ele a morte, Romanos 5,12. Esse desastre é conhecido como a queda da humanidade. Então veja bem que Adão tinha permissão de Deus para comer de toda a árvore. Mas tinha uma árvore, que é do conhecimento do bem e do mal, que esta foi proibida. Assim também o homem, basta proibir. Qualquer ser humano, se você proibiu de fazer uma coisa, diz isso não pode, ele já fica com desejo de fazer aquilo. Por exemplo, o adultério, quando você diz você não pode, você casou-se, não pode ter um ato sexual com outra pessoa além do seu cônjuge. Então o que acontece? A pessoa passa então a desejar isso porque é proibido. E esse é o pecado. Se falar assim, fumar faz bem, ninguém quer fumar, mas quando fala fumar faz mal à saúde, então dá o desejo. Bebida alcoólica faz mal, então dá o desejo. A droga faz mal, então dá o desejo. O pecado é o desejo de transgredir uma norma. Ninguém vai ficar numa roda de amigos dizendo que passou a noite inteira tomando leite. Por quê? Ninguém vai achar vantagem nisso. Porque leite faz bem para a saúde. Então, ele vai falar que passou a noite inteira bebendo cerveja, bebendo uísque, bebendo cachaça. Que as pessoas vão admirar. Porque ele fez o quê? Uma coisa errada. Ele exagerou em fazer uma coisa errada. Então, as pessoas elogiam, gostam. Por quê? Por causa do pecado. Então, é transgredir uma norma. É fazer algo que é errado. E ele sabe que é errado fazer. Então, quando Deus diz para Adão que ele não pode comer daquela árvore, ele passou imediatamente a desejar comer daquela árvore, o fruto daquela árvore. Então, Satanás engana Eva e ela oferece a Adão e ele aceita, ele come. Então, imediatamente após comer, ele percebe que estavam nus. Então, antes não percebiam, porque existia uma inocência, né? É como as crianças. Criança, se deixar, ela anda nua o tempo todo. Ela nem percebe que está nua, nem sabe que está nua. É o quê? É uma época da inocência. Ela não tem conhecimento do pecado. Ela não tem conhecimento da maldade do ser humano. Então Adão e Eva eram assim. Eles não tinham consciência que estavam nus. Mas a partir da entrada do pecado, imediatamente eles percebem. Então existe agora maldade, existe agora má intenção, existe agora malignidade. Então olha só que o pecado faz isso, faz a pessoa deixar a sua inocência.
deixar a sua integridade, deixar o seu amor, deixar tudo que é bom. O pecado vai destruindo tudo que é bom. E o pecado vai revelando tudo que é mal. Vai estimulando as pessoas a fazer tudo que é ruim, tudo que é prejudicial. E o principal que aconteceu ali foi então o desligamento da comunhão de Adão com Deus. Adão foi feito perfeito, tinha comunhão com Deus, conversava com Deus todos os dias. Mas a partir daí ele vai se esconder de Deus. Então agora ele tem medo de Deus. Ele tem medo de quê? Da santidade, da pureza de Deus. Ele tem medo porque ele sabe que ele está errado, que ele está sujo. Ele sente nojo dele mesmo. Ele sabe que agora existe uma barreira entre ele e Deus. Não existe mais a comunicação, não existe mais a união, a paz. Então ele se sente já fora da comunhão com Deus, fora da amizade com Deus, fora do amor de Deus. Ele sabe que agora ele merece um castigo. Tópico 3, a universalidade do pecado. A Bíblia é clara ao ensinar que herdamos a natureza pecaminosa de Adão, 1 Coríntios 15, 49. Isso passou a ser conhecido como pecado original. A Bíblia não mostra como essa transmissão do pecado de Adão passou a todos os humanos, mas afirma que se trata de um fato incontestável, Romanos 5, 12 e 19. Assim as Escrituras mostram como todos nós, homens e mulheres, estamos diante de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, Romanos 3, 23. O quadro apresentado é como segue: todos se extraviaram, não há quem faça o bem. Salmos 14, de 1 a 5, Romanos 3, de 10 a 12. Por isso não há no mundo quem não peque. 1 de Reis 8, 46, Eclesiastes 7, 20. A prova incontestável da universalidade do pecado é a morte. Romanos 5, 12. Nem mesmo os salvos em Cristo estão isentos dessa lei. 1 de João 1, 8. O pecado é um princípio real e presente na vida de todas as pessoas desde o ventre materno. Salmos 51, 5, 58, 3. A queda no Éden corrompeu toda a humanidade em todo o seu ser, corpo, alma e espírito, intelecto, emoção e vontade. Isaías 1, 5 e 6 e 2 Coríntios 7, 1. Então veja bem que quando Adão peca, a semente que gera o ser humano estava em Adão. A semente que vai gerar os seres humanos, através do espermatozoide, a semente. A mulher recebe essa semente e essa semente se desenvolve no seu útero e vai nascer então uma criança. Então a semente vem do homem. Quando o homem peca, então a semente do pecado, a semente maligna do pecado, entra nesse homem. E a partir daí, todos os seus descendentes vão herdar esta semente. Então aqui que nós falamos lá do ovo de águia no ninho de galinha. A semente é da águia, então vai nascer uma águia. Mas um dia ela vai voar, porque dentro dela tem uma semente de águia. Assim também o pecado. Então nós nascemos descendentes de Adão. Adão pecou, a semente maligna do pecado estava nele e foi passando de geração em geração, de filho para filho, para filho, para filho, e foi passando. Aí todos que nasceram depois de Adão foram corrompidos pelo pecado. Nasceram com a semente maligna do pecado. Pode ver que quando nasce, ele diz que nasceu a imagem e semelhança de Adão. Não nasceu a imagem e semelhança de Deus. Na genealogia você vai ver que Adão é a imagem e semelhança de Deus. Mas o filho de Adão não é a imagem e semelhança de Deus. É a imagem e semelhança de Adão. Parece com Adão, não com Deus. Não existe pecado em Deus. Não existe coisa maligna em Deus. Então Adão parecia-se com Deus. Jesus, como homem, como o segundo Adão, parecia com Deus. Foi gerado pelo Espírito Santo, sem a semente maligna do pecado. Não teve o ato sexual de Maria com José, com homem nenhum. Nasceu de uma virgem. Então a semente que vinha de Adão não estava nele. Então olha só, nasceu perfeito, sem pecado. Então parecia-se com Deus. Agora, todos os que nasceram na terra, fora esses dois, também a Eva, todos então nasceram com a semente do pecado.
Não são filhos de Deus, são criaturas. Não são filhos. Filho é quem se parece com o pai. Para ser filho, tem que ter o quê? O Espírito Santo. Então, todos que nascem da palavra de Deus, aí recebem o Espírito Santo. Aí sim se tornam filhos de Deus. Aí se tornam parecidos com Deus. Mas todos que têm a semente maligna vinda de Adão, não são parecidos com Deus. Olha só, não são a imagem e semelhança de Deus. A grande diferença é essa. Quando Deus olha de cima, como é que ele vê os seus filhos? Todos que têm o Espírito Santo. O que aconteceu? Morreram para a semente velha, para a vida velha. Morreram para a descendência de Adão. E nasceram de novo. Nasceram agora como filhos de Deus. Agora receberam o Espírito Santo. A semente que foi plantada neles foi a palavra de Deus. E o Espírito Santo veio morar em cada um. Aquela árvore do pecado foi cortada. A descendência de Adão foi cortada. O problema é que foi cortada do espírito, na alma, mas o corpo nosso está condenado à morte. Existe um prazo de vencimento aí, né? Deus limitou isso a 120 anos. Então, o corpo está condenado a morrer. E também, nós continuamos fazendo muita coisa errada depois que aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador. Continuamos cometendo alguns pecados. Temos que todo dia pedir perdão a Deus por isso. Mas a semente não está mais em nós, a árvore não está mais em nós. O problema é que nós temos saudade do passado, nosso corpo, nossa vida passada acaba desejando coisas que nós fazíamos antes e que éramos para nunca mais fazermos, nunca mais desejarmos fazer. Mas ainda temos essas tentações, ainda temos esses desejos em nosso corpo. Então nós temos que prosseguir na santificação, entregando nossa vida cada dia mais para Deus, para que o Espírito Santo possa nos usar cada dia mais, e assim nós vamos nos afastando dessas ideias, desses desejos, vamos vencendo essas coisas que vêm contra nós, que eram do passado, não pertence mais a nós, não é nosso mais. Então devemos buscar essa santificação, que é a separação total para Deus, para uso exclusivo de Deus. Parte 3, a solução para o pecado. Tópico 1, nem tudo está perdido. Tópico 2, a provisão de Deus. Tópico 1, então, nem tudo está perdido. A Bíblia narra a situação humana, descrevendo-a como mortos em ofensas e pecados. Efésios 2:1. E que o salário do pecado é a morte. Romanos 6:23. Morte significa separação. Isso começou com a queda de Adão e continuou com a sua posteridade. Isaías 59:2. Mas Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, declara agora que nos vivificou. Efésios 2:1a. E que o dom gratuito, é a vida eterna. Romanos 6:23b. A graça está disponível para toda a raça humana. Tito 2:11. E a salvação em Jesus pode ser encontrada em todos os lugares. Atos 17:30. Então estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E o salário que nós merecíamos, o pagamento que nós merecíamos por nossos pecados, é a morte. Aí a morte, olha aí, a alma que pecar, esta morrerá. Existe aí o que? Uma separação nossa de Deus. Olha, vossos pecados fazem separação entre vós e vosso Deus. Deus não ouve pecadores. Então tem várias coisas na Bíblia indicando então que nós estávamos então separados de Deus por causa do pecado. Estávamos o quê? Brigados com Deus. Veja só, distantes de Deus. E condenados à morte, tanto a morte física, morte do corpo, quanto a morte da alma, quanto a morte espiritual. Então estávamos totalmente afastados de Deus e com o destino já programado, né? Morrer, morte física, morte da alma já tinha acontecido, a morte espiritual. Estávamos então com um destino predestinados aqui, ao lago de fogo e enxofre. Foi preparado para Satanás e seus demônios. E depois foi incluído o que? Toda a raça humana, os seguidores de Satanás.
Então tínhamos um destino, predestinados ao lago de fogo e enxofre. O que aconteceu? Deus, olhando, antes de tudo isso acontecer, Ele já providenciou um plano de redenção. Nesse plano dizia o seguinte: na terra, se houver um homem, e este homem nunca pecou, e ele pegar o pecado de todos sobre ele, e morrer no lugar de todos eles, a morte de todos eles é na cruz, lugar de maldito. Está escrito na Bíblia: maldito todo aquele que morrer no madeiro, numa cruz. Gálatas 3,13. Então ele ia aceitar pegar o pecado de todos e morrer no lugar de todos. Então eu aplaco a minha ira, porque o juízo que todo pecado merece será lançado sobre esta pessoa que nunca pecou e vai levar os pecados de todos sobre ele, morrer na cruz no lugar de todos eles. Então a minha ira será aplacada. Então o juízo será executado sobre o pecado. Então Deus procurou, mas não achou um justo sequer. Todos pecaram, destituídos estavam da glória de Deus. O que Deus faz? Deus diz: eu mesmo vou morrer por eles. Mas Deus é Espírito, Deus não morre. Então Deus se fez homem. Como é que um homem entra na terra? Através do nascimento físico, através do nascimento de uma mulher. Então ele vem, escolhe Maria, uma virgem. Jesus nasce, é concebido pelo Espírito Santo do útero virgem de Maria. Não tem a semente maligna de Adão. Então Jesus nasce, é um homem, se faz homem em tudo, se torna semelhante aos homens em tudo, não usa de suas prerrogativas divinas, se comporta como homem para salvar o homem. Deus queria um homem na terra, que nunca pecou. Jesus nunca pecou. Agora é preciso que ele aceite. Então, no jardim do Getsêmani, Jesus ora até gotas de sangue. Como homem, o desejo do homem é ficar na terra, é morar na terra, nunca é morrer. Mas ele diz: Pai, faça-se a tua vontade. Não tem outro jeito. É preciso pegar os pecados, é preciso morrer no lugar dos homens. Eu faço. Então ele aceita. E naquela última ceia que ele faz com os discípulos estão representando a raça humana. E na aliança, é uma nova aliança agora, significa o seguinte: quando você come, quer dizer que minha vida se torna a tua vida se torna a minha vida, porque a comida vai para o sangue. Então a refeição da aliança, Jesus está ali pegando o que tinha do homem sobre ele, a sua vida, o seu mal, o seu pecado, tudo que não presta, enfermidade, doença, maldição. Eu estou pegando sobre mim agora. E ao comermos tudo que eu tenho, eu te dou vida eterna, te dou batismo no Espírito Santo, dons do Espírito Santo, eu te dou saúde, dou paz, alegria, reconciliação com Deus, salvação, tudo que eu tenho de bom estou te dando. E você me dá tudo que você tem de ruim. Então Jesus toma sobre ele. E saindo dali, então ele é preso, e é levado, e é açoitado. Pelas suas pisaduras nós somos sarados. E ele morre na cruz, derramando o seu sangue remidou, o seu sangue que nos compra para Deus, o seu sangue que nos purifica de todo pecado. Então, aquele sacrifício é para nos salvar, é para nos conduzir de volta a Deus, é nos regenerar, é nos dar uma vida de comunhão com Deus, vida em abundância, vida eterna com Deus. Então nós agora estamos predestinados, temos um destino. É um navio que está indo para o céu, o capitão é Jesus. Você entra no navio e você sai se quiser. Pode ser expulso também, se não se comportar direito. Então a viagem do navio vão seguindo, vai parando os portos. Alguém entra, outro sai. Existem pessoas nesse navio pescando, chamando os pecadores para dentro do navio. São os pregadores. Então, nós vamos à viagem, o destino está aí, predestinados ao céu, a vida eterna, viver eternamente com Deus, novos céus, nova terra, nova Jerusalém, tudo isso, tudo novo, a vida eterna com Deus. Então, predestinado. Mas você tem que ficar no navio, não saia dele não. O navio é a igreja.
As águas são os povos. Vão pescando. Os tripulantes do navio são os crentes que vão pregando, vão lançando rede, anzol, tudo que puder, tarrafa, tudo. Vão pescando os peixes nas águas. E nós vamos embora. O navio está indo. Não perca essa viagem. Entre nesse navio. Tem um destino certo, é o céu. Então nós vamos ver no tópico 2 a provisão de Deus. O pecado entrou no mundo por um homem, Adão. Assim também a redenção veio por um homem, a graça de Deus, o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Romanos 5,15. A morte de Jesus foi expiatório, sacrifício pelos nossos pecados, que Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue. Romanos 3,25. Expiação diz respeito ao sacrifício para a purificação e ao perdão dos pecados por meio dos sacrifícios. Levítico 4,35, 17, 11. A propiciação é o ato que apazigua a ira divina contra o pecado, satisfazendo a santidade e a justiça de Deus. A expiação realizada pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João 1,29, é um ato da graça de Deus em favor de todos os seres humanos. Assim, o Senhor Jesus é a provisão de Deus para o pecador. Então, Deus proveu um cordeiro. Né? Olha lá, quando Abraão oferece o seu filho Isaque, então tinha um substituto. Deus proveu um substituto para Isaque, um cordeiro, pronto, substitui Isaque. Mas quando Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, estava na cruz, não havia substituto para ele. Ele era perfeito, nunca pecou, não tinha substituto. Quem ia substituir Jesus? Todos pecaram, então não havia substituto. Então Deus proveu Jesus como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele veio para isso, para salvar os homens dos seus pecados. Então ele era o Cordeiro perfeito, ele era o sacrifício perfeito. Então ele é oferecido, ele morre realmente na cruz, porque ele está nos substituindo, é um sacrifício vicário, substituto. Então ele está nos substituindo naquela cruz. Eu tinha que estar naquela cruz, você tinha que estar naquela cruz, eu tinha que morrer naquela cruz, você tinha que morrer naquela cruz. Mas Jesus nos substitui, ele entra no nosso lugar, ele morre a nossa morte, ele é castigado em nosso lugar. O juízo de Deus que era sobre o meu pecado, sobre o seu pecado, veio sobre Jesus. Então ele faz um único sacrifício perfeito e eterno, suficiente para salvar toda a humanidade. Então todos que nascem a partir daí, basta se arrepender dos seus pecados, pela fé aceitar que Jesus morreu na cruz em seu lugar, ressuscitou, pronto, está salvo. Todos. Deus quer que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, que se fez homem, morreu em nosso lugar. Olha aí, Gálatas 3,13 diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que morrer no madeiro. Para que ele fez isso? Para que a bênção de Abraão chegasse a nós, os gentios, e para que pela fé recebêssemos o Espírito Santo, recebêssemos a salvação. Olha só, se tornou maldito, levou a nossa maldição sobre ele, nos substituiu naquela cruz. Isaías 53 diz: verdadeiramente ele tomou sobre si nossas dores e enfermidades, levou sobre ele as nossas transgressões, nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras são sarados. Olha aí. Então ele levou, ele substituiu a cada um de nós, levou nossos pecados, nossas maldições, nos substituiu naquela cruz. Esta é a provisão de Deus para nós. Ele proveu alguém para morrer em nosso lugar, para levar sobre ele os nossos pecados. Então você só precisa se arrepender dos seus pecados, acreditar nisso, pronto, está salvo. Não precisa fazer nada. É tudo pela graça de Deus. Nós não merecemos, é dom gratuito, é dádiva de Deus, é amor de Deus demonstrado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Olha só que maravilha. Então, nesse momento, nós estamos aí encerrando esta lição, um resumo rápido por causa do nosso tempo, mas você consegue entender claramente aí a mensagem do pecado e a solução para o pecado. Vamos então à conclusão que diz: a única esperança é o Senhor Jesus, o único que pode nos restaurar a Deus. Restaurar é restituir. Isso se aplica tanto às possessões e bens, Êxodo 22:14, Isaías 48:12, Lucas 19:8, como também às pessoas, Jeremias 30:17. O plano de Deus é restaurar todas as coisas, Atos 3:21. Mas ele começou com os seres humanos. Nós estamos perdidos como o filho pródigo e fomos restaurados a Deus pelo arrependimento, Atos 3:19, 2 Coríntios 7:10, e pela fé em Jesus, Romanos 5:1. Então todos nós estávamos condenados devido ao pecado herdado de Adão, mas Deus proveu, Deus criou um plano de redenção, de salvação. Nesse plano, Jesus Cristo. Então é o Cordeiro de Deus que tira o pecado, é aquele que vem morrer em nosso lugar para nos salvar, para nos reconciliar com Deus. Então, ao nos arrependermos dos nossos pecados, ao crermos pela fé que Jesus morreu em nosso lugar, que Ele ressuscitou, está vivo, está à direita do Pai intercedendo por nós. Quando nós acreditamos nisso, nós somos salvos. E o Espírito Santo vem morar em nós. Nós somos agora nova criatura, filhos de Deus agora. Veja só que coisa maravilhosa. Então, se você que está nos ouvindo, você deseja começar uma vida nova com Deus, deseja se entregar agora, se arrepender dos seus pecados, acredita que Jesus morreu em seu lugar e ressuscitou, então você será salvo agora. Então, vamos orar juntos? Peça perdão a Deus pelos seus pecados. Creia agora que Jesus morreu no seu lugar e você será salvo imediatamente. O Espírito Santo vem morar em você agora. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, te apresentamos essas vidas que se chegam a Ti. Oh, mistar, luz e força, graça, misterai. Ah, Deus, vem com a Tua luz maravilhosa, esclarecendo, Senhor, revelando agora a essas pessoas a Tua salvação, o Teu perdão, a Tua misericórdia, o Teu plano maravilhoso de redenção, a expiação executada por Jesus, a redenção do ser humano. Em nome de Jesus, agora, vem sobre eles, Senhor, o Teu poder, vem, Senhor, restaurando, vem regenerando, vem santificando, em nome de Jesus. Vem agora tornando seus filhos, Senhor. Vem agora, Senhor, colocando neles o Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Solta agora essas vidas, em nome de Jesus, todo mal, todo pecado, em nome de Jesus, toda enfermidade, toda doença. Solta agora, em nome de Jesus. Sejam totalmente restaurados a comunhão com Deus, sejam agora regenerados, em nome de Jesus. Recebam a salvação, o perdão de Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Olha, aqueles que querem nos convidar para estarmos aí em sua igreja, para fazermos aí palestras de escola bíblica dominical, ou palestra para obreiros, palestras sobre missões, sobre família, sobre evangelismo, sobre dons do Espírito Santo, palestra para jovens, círculo de oração, palestra para casais, para idosos, sobre escatologia. Então, se você deseja, nos convide, nós estaremos aí. Você vê aí o nosso endereço eletrônico, né? Nosso e-mail é henriquelhas@hotmail.com. Nosso telefone, DDD 99, telefone 991520454, que também é o WhatsApp. Esse telefone é TIM. Então, você entra em contato conosco e nós estaremos aí com você em sua igreja. Nós vamos passar para você agora a nossa agenda, para que você não marque a mesma data que já está marcada. Então, os dias 4, 5 e 6 do mês de agosto agora, nós estaremos em Queimados, Rio de Janeiro. Uma festa ali de família e também um seminário de qualificação para professores da Escola Bíblica Dominical. É lá na Assembleia de Deus, Casa de Restituição Betânia, com o pastor presidente Ivanildo do Nascimento Rocha. E lá nós temos o presbítero Getúlio Souza, que está organizando esse evento. Então, Assembleia de Deus, Casa de Restituição Betânia, Rua José Antônio 10, Jardim da Fonte, em Queimados, Rio de Janeiro. Nós estaremos aí em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro,
na Igreja Sarando a Terra Ferida, na Avenida Governador Roberto Silveira, 1271, ali no Aeroclube, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Dias 19 e 25 do 8, nós estaremos aí nessa semana todinha, lá em Dourados, Mato Grosso do Sul. É uma semana de bênçãos e milagres lá, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Belém, em Dourados, Mato Grosso, com o pastor Matias Belido. Dia 7 e 8 do 9, nós estaremos em Pocrane, Minas Gerais, uma festa de mocidade. Dias 9 até 15 do 9, nós estaremos aí em Patinga, Minas Gerais. 15 e 17 do 9, olha aí também, dia 23 e 24 do 9, nós não temos agenda ainda. Então, 30 do 9 e 1 do 10, nós estaremos em Ananideu, no Pará. Dia 7 e 8 do 10, estaremos em Barcarena, Pará. Dias 13, 14 e 15 do 10, estaremos em Fortaleza, Ceará. Dias 21 e 22 do 10, estaremos em São Luís. Dia 28 e 29 do 11, nós não temos agenda ainda. Dias 3, 4 e 5 do 11, nós estaremos em Teresina, no Piauí, lá no Congresso de EBD. Dias 18 e 19 do 11, estaremos em Ribeirão das Neves, lá com Marilson, uma cruzada evangelística e EBD também. Dia 14 do 11, estaremos em Porto Franco, Maranhão. Dias 25 e 26 do 11, olha, nós não temos agenda ainda marcada. E o mês de dezembro todo, nós não temos nada marcado ainda. O ano que vem nós temos marcado só 27 do 2 em Tumbiara, Goiás,